e uma rapariga a andar na rua com um véu, tem pessoas a virem, olha, está com a manga muito curta. Puxe lá isso para a frente. Tem muito cabelo à mostra, puxa isso para a frente. Tem as unhas pintadas a vermelho, tem que tirar isso. E não só dizem isso, como depois pegam em ti, forçam-te para dentro de uma carrinha como se fosse uma criminosa e levam-te a um centro educativo. E a Massa, no caminho para lá, foi alvo de violência e uma rapariga jovem, saudável, de repente cai, entra em coma e 3 dias depois morre. Por uns fios de cabelo, ela morreu. Em 1990, Sanaz Adegan nasceu em Portugal. Em 1950, a sua mãe nasceu no Irão. Em setembro de 2022, Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos, morreu em Teherão após ter sido detida pela Polícia da Moralidade. Hoje, dia 8 de março, partilhamos esta história contada por Sanaz Adegan para lembrar e homenagear Mahsa Amini, os protestantes no Irão e a luta pela igualdade. Então, começamos pelo início, não é? Começamos pela história da minha mãe. A minha mãe era sargento no exército iraniano. Ela nasceu em 1950. E nessa altura as mulheres eram muito livres. E ela conta-me aquelas histórias que faz um paralelo exatamente igual à minha vida em Portugal. Nos meus 20 e poucos anos eram iguais aos 20 e poucos anos dela no Irão. Que é uma coisa impensável hoje em dia, não é? E é engraçado quando ela começa a contar-me, tal, nós estávamos ali, fazíamos festas, homens e mulheres, ia para a discoteca, em Teherão, não sei o quê, mini saias. Sabias que antes dizia-se que as saias em Teherão eram mais curtas do que as saias em Paris. Pronto, íamos para a piscina e a minha bebida favorita era vodka, limão e eu... Vamos começar. Álcool, proibido. Homens e mulheres estarem juntos, tipo, sem serem da mesma família, proibido. Namorar, proibido. Andarem, com o cabelo à mostra, proibido. De quando ela tinha 20 e poucos anos, até a altura que aconteceu a Revolução, que foi mais ou menos quando ela tinha 29 anos, não é? Quando ela estava a entrar nos 30, foi completamente... o Irão deu um passo atrás, 100 anos. As mulheres têm que estar tapadas, sempre. Não podem estar em público, não podem cantar, não podem dançar, não podem ter cargos de presidência, não podem ser juízes, porque o testemunho de uma mulher vale metade ou de um homem. O valor da herança também, a mulher recebe metade do homem. Basicamente é metade. Fomos completamente reduzidos a cidadãos de segunda classe. A minha mãe chegou a uma altura que, não é, em 99, quando ela tomou a decisão mesmo de emigrarmos para Portugal, porque eu nasci cá, não é? Nasci em 1990, a minha mãe já tinha tido o meu irmão e moravam em Teherão. E havia muitos bombardeamentos em Teherão. Ela diz-me que não havia quase uma noite que não tivessem que pegar no meu irmão, descerem até a cave e esperarem que a sirene parasse de tocar. É um cenário de guerra, não é? E a minha mãe e o meu pai, não é? E o meu irmãozinho vieram para a Europa. Foram à Alemanha, Itália, a Grécia, Espanha e Portugal. Gostaram muito de Portugal. As pessoas são muito parecidas a nós. E também somos muito, como a gente diz, somos pessoas quentes. Os iranianos identificam-se muito mais com portugueses e espanhóis do que, por exemplo, com alemães ou noruegueses, porque são, assim, diferentes culturalmente. Quando a minha mãe estava grávida de mim e eu decidi vir antes da hora, disse assim, olha, é Portugal, é aqui que eu quero nascer. E vim. Eu fui 2 meses prematura. E a minha mãe foi depois reencaminhada do Rio de Moro para Cascais e foi lá que eu nasci. E nós sempre voltamos ao Irão e vínhamos. Depois chegou uma altura que a minha mãe viu que aquilo estava tudo muito mal parado.
eu na escola era muito rebelde, tirava o véu, a minha mãe foi chamada à escola por causa disso, porque eu não conseguia perceber porque é que eu tinha que estar com aquilo na cabeça. Numa escola tudo de mulheres, não é? Escola feminina, até a pessoa que fazia a manutenção era uma mulher. Porque é que eu tinha que estar tapada? Eu não percebia. E eu tirava, eu tipo 40 graus lá fora, estou aqui a morrer, tirava. Pronto, chamaram a minha mãe à escola, que para mim, quando soube que ela vinha, senti-me super envergonhada, né? Porque por norma os pais são chamados à escola quando te portas mal, tens mais notas. Eu portava-me bem, fora essa parte. Era bem comportada, caladinha, tinha boas notas, aliás, era a melhor aluna da escola. E chamaram a minha mãe porque não usava o véu. Essa passou, pronto, eu percebi, aprendi a minha lição. Só que já era um bocadinho tarde para a segunda, que era em todos os livros, as primeiras páginas é fotografia dos dois barbudos, né? Dos dois líderes supremos da religião. O Khomeini, o primeiro, e Khamenei, o atual. E não gostava da fotografia dos gajos. Tinham ali uma cara assim muito stern, não é? Muito zangados. E não gostava daquilo. E, foi a minha mãe que comprou o meu livro. Mas porquê que eu tenho que ter a fotografia deles e não da minha família, não é? E arrancava. E uma vez uma professora reparou que não tinha lá as fotografias. Essa então foi aquela que chamaram a minha mãe e ameaçaram-na a dizer assim: à terceira vai o comitê, na realidade a guarda revolucionária, que eles iriam investigar a família porque não, a miúda de certeza que está a aprender isto de casa. Quando não era nada disso, eu simplesmente que não fazia check na minha cabeça, e tirava. E eu na realidade não era nada contra a religião nem nada disso. Aliás, eu nessa altura pedi à minha mãe para me ensinar a rezar. Minha mãe não é religiosa, mas por exemplo a minha avó era, e eu sempre gostei, mesmo agora, ainda há pouco tempo estive na Turquia, e ouvir Allahu Akbar, ai, sabe tão bem, é mesmo, gosto muito. E eu não sou nada religiosa, mas dá-me ali aquele feeling muito positivo. E quando era nova, até tinha uma mesquita perto de casa em Gorgón, e pedi à minha mãe para me ensinar a rezar, e sentia muito bem a seguir. É aquele momento, não que eu percebesse muito bem o que é que eu estava a dizer, porque aquilo é depois em árabe, eu não percebo nada do que estou a dizer, estou só a repetir. Mas é muito parecido à meditação, não é? São aqueles minutos que uma pessoa não está a pensar em nada, excepto, pronto, rezar e como é que se diz, estar em contacto com o ser superior ou espiritual. E eu até ia à mesquita, a minha mãe não ia. Minha mãe detestava a mesquita, ela dizia, vai tu. E eu pegava e ia, punha lá o meu chador, assim, uma coisa grande, de flor, ia para lá toda contente e gostava muito do cheiro de lá, era muito giro. Portanto, não é uma coisa que, eu sou anti-islâmica, portanto não gostava do véu. Mas para mim uma coisa não tinha nada a ver com outra. Porque porque é que isto é pecaminoso? Não é pecaminoso, é um cabelo, por amor de Deus. Depois mais o meu irmão estava perto de... No Irão temos o serviço militar obrigatório. E o meu irmão estava a chegar àquela altura que aos 17 anos e meio depois ficam automaticamente proibidos de sair do país até terem uma licença do próprio governo a dizer que ele pode sair. Na altura também uma vez prenderam o meu irmão. Não porque ele tivesse feito um crime, mas porque estava à frente de uma escola feminina com um amigo. Só por causa disso. E prenderam-nos. Não avisaram a minha mãe. A minha mãe, lembro-me, ela estava em pânico, não é? De repente o filho chegava a casa àquela hora, não chegou. Ligou à escola, tinha saído da escola, não estava lá. Depois começa a ligar aos hospitais, não estava em nenhum hospital, começa a ligar para as quadras. Pronto, havia uma esquadra que estava lá o meu irmão. A minha mãe passou-se completamente. A minha mãe vestiu-se a rigor. A minha mãe é uma mulher muito... sabe como se adaptar para poder chegar aos objetivos que ela precisa. Portanto, ela adaptou-se completamente. Ela vestiu-se mesmo a rigor, como se fosse mesmo do governo quase, não é? Tinha o hijab, o véu, depois tinha o chador, tinha luvas, inclusive, que é mesmo para não haver nenhuma parte do corpo dela à mostra, e aquilo é quase, juntar tudo quase parece uma burca. Ela foi para lá, porque depois as mulheres estão muito bem vestidas, ou seja, muito tapadas,
recebem um tipo de respeito muito diferente. E a minha mãe sabe isso e tomava partido disso. Chegou lá e... Mas o que é isto? O que é que o meu filho fez? Qual foi o crime dele? Estava à frente de uma escolinha, então ele é um violador, é o quê? Porque é que, fazem isto a uma mãe, eu entrar em pânico, que não sei o que é que se passa, onde é que está o meu filho? E foi esse acontecimento, mais aquilo que ela diz, que eu tinha uma língua muito grande, não é? Era muito, muito rebelde. Ela olhou e disse, pá, ela provavelmente daqui a uns anos está presa, não é? Vira uma ativista no Irão, que é proibido, e vai ser presa e pronto, nunca mais a vou ver. O Shahin, que é o meu irmão, também vai estar a fazer qualquer coisa. Havia uma altura até no Irão que os rapazes não podiam andar de t-shirt. Não podiam andar de t-shirt. E também levavam multas e eram levados até a esquadra. E a minha mãe decidiu, pá, chega, vamos embora daqui. E não podíamos trazer muito dinheiro para cá porque senão ficávamos absolutamente rapados lá se algum dia as coisas aqui não corressem bem e tivéssemos que voltar. E viemos de uma vida muito confortável para cá e fomos para Setúbal e fomos viver durante aí 1 mês, 2 meses para uma residencial. Era a residencial Luísa Todi. Um espetáculo, eu sempre passo lá e ainda me lembro daquilo. E fomos 4, não é? Eu, meu irmão, os meus pais, e fomos lá viver num quarto com 2 camas. 2 camas individuais, portanto, eram uns em cima dos outros. Tinham 8 anos. Foi um período muito, muito complicado, eu então não conseguia perceber. Eu percebia que a gente estava a fazer uma coisa boa e que estávamos a sair e era bom para o nosso futuro, porque lá toda a gente dizia, vamos para Rhodes, vamos para o estrangeiro. O estrangeiro tinha aquele glamour, não é? Mas as pessoas lá depois não sabem o que é que custa estar no estrangeiro, não é? Um país onde não se fala a língua, não é? Minha mãe com os seus 50 anos não falou, nem hoje fala como eu falo agora português, não é? Deixamos tudo para vir para cá. Minha mãe era uma mulher que era diretora do infantário, tinha sempre negócio próprio, depois de ter saído do exército, porque as mulheres não podiam ter cargos no exército, e ela decidiu, criar um negócio próprio, já que ela tinha licenciatura em psicologia e tudo. Pronto. E ela deixou tudo para vir para Portugal para ir trabalhar na restauração, não é? Lavar pratos. Ela era o ganha-pão da nossa casa e tudo, uma mulher muito forte. E veio para cá andar a lavar a louça e ser maltratada, infelizmente, na altura pela patroa. Mas pronto, são sacrifícios que a gente teve que fazer para termos uma vida melhor. A adaptação foi muito difícil, porque em Portugal existe muito aquela coisa de gozar, aquelas brincadeiras, e mesmo bullying era uma coisa que no Irão eu nunca tinha ouvido falar. E aqui foi logo, não sei o quê, quem é essa pessoa, depois gozarem com a roupa, porque no Irão não havia propriamente uma roupa para andar na rua, não é? Tipo, são todas... Eu ia para a escola com um uniforme. E não tínhamos possibilidades de comprar outras aqui, também não podíamos trazer muita coisa connosco, não é? E não tínhamos possibilidades sequer. A minha roupa durante muitos anos foi a roupa da igreja. E claro que isso depois nas escolas, a malta andar de Nike e não sei o quê, e eu andar com sapatos rotos. É sempre uma razão de gozo. Isso era uma coisa que eu não conseguia perceber. Durante a minha vida cá fora, não é? Estou cá em Portugal há 25 anos. Aconteceram muitas revoltas no Irão. Aconteceram as revoltas de 2009, que foi a primeira vez, não é? Que eu tinha 19 anos nessa altura, que vi uma morte de uma mulher na rua, que foi a Neda Sultan, que para mim foi chocante. Ainda me lembro de estar à frente do computador a chorar a Babi Rainha e eu, mas porquê? Porque é que ela tinha que morrer, não é? Ela estava a andar na rua, nem sequer estava a participar nas manifestações, levou um tiro logo aqui no peito e esvaiou sem sangue. Em 3 dias a República Islâmica matou 1500 pessoas.
E com o tempo senti que comecei a ficar menos sensível ao que se passava. Já parecia tipo, olha, mais uma vez, pronto, olha, mais uma manifestação. E a diferença entre essas revoltas, não é? E essas manifestações com o que está a passar agora é completamente diferente. Passado 6 meses, continua vivo. Agora temos uma coligação de opositores no estrangeiro. Temos a comunidade da diáspora, não é? Iraniana muito ativa. E é a primeira vez que sinto-me perto dos iranianos como um todo. Parece que estamos todos assim ligados. Sincronizamos as nossas mentes ao mesmo tempo e todos estamos a lutar para o mesmo. E isso é mesmo completamente diferente daquilo que foram os anos anteriores. E daí nós, a comunidade, estarmos a dizer que isto não são só mais umas manifestações, isto é uma revolução. É a revolução que, com a morte da Mahsa Amini, A jovem de 22 anos foi ao Teherão, porque ela é curda, vinha de Kurdistão, e ela tinha ido para Teherão para estar com o irmão. por uso impróprio do véu islâmico. Só não me lembro se foi dia 13 que ela caiu em coma e depois 16 é que faleceu. Acho que são essas as datas. Ela é curioso que ela já tinha sido, pronto, tinha falecido, e uma jornalista iraniana sabia perfeitamente as consequências. Não há a imprensa livre no Irão. E ela na mesma chegou lá e meteu a história, tipo, página principal, foi mesmo um headline. Nilufar Hamedi, Elohe Mohammadi. São duas, afinal. Elas sabiam perfeitamente as consequências. E mesmo assim, foram em frente. E continuam presas. E no caso, e agora que me lembro bem da cara dela, a Nilufar, ela também dizem que em princípio vai ser considerada Muhareb, ou seja, pode sofrer, pode levar com a consequência da execução, ainda não sabemos. A comunidade curda é uma minoria que historicamente sempre já levaram porrada de toda a gente. E portanto é um povo sofrido. E a partir do momento em que de repente uma miúda, uma jovem, de repente morre na capital e volta o cadáver para a cidade, as pessoas todas no funeral é aquele momento que nasce o slogan e aquela chama de Zan Zendegi Azadi, que é Mulher, Vida, Liberdade. É quando elas estão em cima da campa da Mahsa a chorarem e a cortar nos cabelos, que é uma forma de grief. É sinal de luto na comunidade curda, a cortar nos cabelos e tiraram os véus, cortaram os cabelos e começaram a dizer Gen Jion Azadi, que é o dialecto que eles usam. E eu lembro-me perfeitamente de uma que estava a acontecer uma manifestação à noite e estava uma rapariga a gravar com o telefone a dizer Natarsin, Mohame Boham Asti. Não tenham medo, nós estamos todos juntos. Naquele momento ela leva um tiro e morre. E só o facto de, não é, tu estares a ver um vídeo com toda a gente tira, não é, e mete no Instagram, de estar ali a filmar uma coisa a acontecer, a dizer não tenham medo, estamos todos juntos, e de repente vês não é, o telefone a cair e começas a ouvir gritos de pessoas tipo oh meu Deus, ela morreu, não sei o quê, acertaram-na, mataram-na. É completamente devastador. E olhar para os 4 rapazes que foram executados, olhar para as centenas de jovens e iranianos, não é? Jovens e não jovens e pessoas de idade a ficarem cegos porque levaram com aquelas caçadeiras com birdshots. Eles o que é que fazem? Ao contrário daquilo que é mandatório de, como eles dizem, que estão a acontecer riots, como se diz riots? É mutim, a regra é apontarem para as pernas e para os pés. O que é que estes fazem? Atiram-lhes para a cara, que é mesmo para ter aquele dano. E há um flagelo de pessoas a ficarem cegas no Irão.
E já agora, uma coisa muito, muito revoltante. A República Islâmica não executa mulheres virgens, raparigas virgens, meninas virgens. Tanto violam-nas antes de as executarem. Não dá para nós ignorarmos o preço que já foi pago. O preço das 70 crianças que já morreram. Ainda hoje morreu um rapaz de 2 anos. Levou um tiro na rua. 2 anos. Eu acho que a melhor forma... Acho que há 2 formas boas de ajudarem o movimento. Um é passarem a palavra e continuarem a fazer de ampliarem e amplificarem a voz dos iranianos. Essa é uma. E a segunda acho que também é algo que os nossos políticos também é o dever deles, de fazerem aquilo que nós, os portugueses, queremos. E se nós pusermos essa pressão em cima dos nossos políticos, dos nossos deputados, de fazerem força, fazerem pressão política em cima do Irão, isso é um passo muito importante para nós. E tudo que nós pedimos é máxima pressão em cima do governo e máximo apoio ao povo iraniano. São essas as 2 coisas que nós pedimos. Esta história foi contada por Sanaa Zadegan e produzida pela Ambigular. Sabe mais sobre nós e ouve mais histórias em www.ambigular.org.